Shalom Adonai Yehoshua, meus queridos irmãos. Aqui é o pastor Josué Breves Paulino Guerreiro, vosso irmão em Yehoshua HaMashiach. Preparei mais esse vídeo para os amados irmãos com a finalidade de esclarecer as diferenças entre a lei e a graça. Ou melhor dizendo, não há diferença. Aqui nós queremos estabelecer que a lei do Adonai Yehoshua nos proporciona a vida eterna. A obediência completa à lei do Adonai Yehoshua HaMashiach nos conduz à vida eterna. O Adonai Yehoshua diz: se queres entrar na vida, guarde os mandamentos. Portanto, os mandamentos nos levam à vida, como diz todas as escrituras sagradas, a lei e os profetas. Então, onde não há a lei e os profetas, não há luz. E ele disse: não penseis que vim abolir ou abrogar a lei ou os profetas, mas ele veio para exaltá-la. Então, a lei e os profetas nos conduzem à vida. Mas o homem é frágil e não consegue observar a lei, não consegue guardar a lei, e nós somos transgressores, porque todos pecados e destituídos estamos da graça de Deus. Por isso, foi necessário então que o Eterno elaborasse um plano, e que era justamente de vir a este mundo para oferecer o seu sacrifício remidor, no sentido de nos proporcionar a graça através de seu sacrifício, para que nós pudéssemos assim sermos libertos da condenação do pecado, o qual é a transgressão da lei. Portanto, nós sabemos que o pecado, como diz as Escrituras, o pecado é a transgressão da lei. Como diz em 1 Yohanan, capítulo 4, o pecado é a transgressão da lei. Então, o Eterno enviou seu mensageiro à igreja para transmitir a mensagem de Yehoshua, dizendo que Yehoshua nos proporcionou a sua graça, que nos livra do pecado, o qual é a transgressão da lei. Portanto, o pecado é a transgressão da lei. Mas o inimigo vem e diz: não há lei. A lei foi abolida. Ora, se a lei foi abolida, então, olha, viu? Agora já não há mais lei. Então, a lei foi abolida e agora ficou, então, a mensagem. O mensageiro de Yehoshua vem agora só para transmitir a graça de Yehoshua, que nos livra do pecado, o qual a transgressão da lei. Mas se não há mais lei, então, onde não há lei não há pecado. Então, o que é o pecado? Fica a pergunta. Pecado é a transgressão da lei, mas a lei foi abolida. Então, se a lei foi abolida, já não há pecado. Vamos tirar o pecado agora. Vamos dizer também, então, já não existe pecado. Nada é pecado, porque tudo é permitido, porque não tem lei. Não existe pecado aonde não existe uma lei anterior que defina o que é o pecado. Então, se não há lei, não há pecado. A própria lei humana determina isso, que não há crime se não houver uma lei anterior que o defina. Então, o pecado é a transgressão da lei. Então, se não há pecado, não há graça. Para que a graça? A graça é para nos livrar do pecado. Mas se não tem lei, não tem pecado. E se não tem pecado, para que a graça? Os irmãos estão percebendo aonde o inimigo quer chegar? O inimigo quer chegar na anulação do sacrifício do Adonai Yehoshua HaMashiach. Quando ele anula a lei, ele está anulando o sacrifício de Yehoshua, porque o sacrifício de Yehoshua foi para nos livrar do pecado, que é a transgressão da lei. Logo, se não há lei, não há pecado, então não há necessidade do sacrifício de Yehoshua. E Yehoshua veio para quê? Ele morreu em vão, não precisava nem ter vindo, se não tem pecado e nem lei. Então, irmãos, o objetivo do Rachatã era anular o sacrifício do HaMashiach. Então, agora não há mais necessidade de haver HaMashiach, não há necessidade de haver Yehoshua. Então, o mensageiro vem para a igreja para anunciar a mensagem. Mas fica a pergunta: que mensagem? Se não há lei, não há pecado e não há Yehoshua. Porque se Yehoshua veio para livrar do pecado, que é a transgressão da lei, que não existe. Então, daí não tem mais mensageiro e nem igreja.
a igreja foi transformada em mercado e o mensageiro foi transformado em mercenário. Então o que existe não são mensageiros, são mercenários. Aí está, o R.R. Soares lança o seu dízimo em débito automático. Não precisa nem igreja, porque você lança em débito automático e pronto, já está abençoado. A outra bispa lá diz que lança um perfume com cheiro de Jesus. E os fiéis compram. Porque é um mercado, irmão, é um mercado de vendedor de coisas. E por aí vai. Agora, as escrituras dizem, irmãos, cuidado com os cães gulosos, cuidado com os lobos, porque eles farão de vós negócio, pela ganância de seus pastores, que nada compreendem, nada entendem, mas exploram a fé pública. Por avareza farão de vós negócio, com palavras fingidas, sobre as quais já de largo tempo não será tardia a sentença, e a sua perdição não dormita. Todos serão afundados naquele grande lago. Por isso a palavra diz, sai dela, povo meu, para não ser incluído em seus pecados. Então, saia de Babilônia, irmãos, saia de Babilônia e vamos aceitar Yehoshua HaMashiach como nosso único Salvador, como nosso único Redentor, como o único que salva. E vamos então, mas acontece que eles não aceitam. A besta, o dragão e o falso profeta estão soltos, fazendo até fogo descer no céu, oferecendo prosperidade, oferecendo bênção, oferecendo curas, oferecendo milagres, mas não oferece a salvação, porque o discurso dele é para levar à perdição eterna. O discurso deles é para conduzir o povo à perdição, ao fogo do inferno, aonde será lançado Rachatã, a besta e o falso profeta. Então, todos esses falsos profetas aí, essa galeria de falsos profetas, são predestinados ao fogo eterno, porque eles estão enganando a humanidade com discurso dizendo que a lei foi abolida, que o nome não importa, que o nome não interessa, que você pode ficar com o cavalo mesmo, pode ficar com Jesus mesmo, pode ficar com tudo quanto há, com trindade, enfim. E eles fazem travestido de ovelha, o lobo escondido atrás do púlpito, travestido de ovelha, enganando os bobos e a plateia o aplaude, né? E aí contam um discurso de hipnose coletiva para conduzir o povo ao engano. É muito mais fácil você enganar o povo do que convencê-lo de que eles estão sendo enganados. Porque verdadeiramente, irmãos, é isso. O mundo jaz no maligno. E todos olham para esse discurso que vem dos púlpitos, aonde está oferecendo riquezas, prosperidade e caminho largo. Mas ninguém se adentra pela porta estreita, porque todos estão hipnotizados numa hipnose coletiva para seguirem os passos, seguirem o comando do Rachatã. Por isso que diz que o mundo jaz no maligno. O mundo jaz no maligno. Mas eles fazem uma lavagem cerebral nas pessoas para dizer, Jesus é o Senhor, e é Ele que está na Bíblia e tudo mais. E aí, depois que você está feita a lavagem cerebral, está com a cabeça aberta e hipnotizada, pronto para receber tudo quanto é porcaria que eles colocam dentro da cabeça. Esse é o objetivo do dragão, a besta e o falso profeta. Porque o mundo jaz no maligno e nós estamos encaminhando, meus irmãos, para os últimos dias, o reinado do antimachia, o reinado da besta, o reinado do falso profeta, o reinado desses três espíritos imundos semelhante a rãs que engana todos os moradores da terra. Então, meus irmãos, é por isso que o Adonai Yehoshua HaMashiach, em sua infinita misericórdia, envia o seu mensageiro às igrejas para anunciar estas coisas, dizendo, sai dela, povo meu, para não ser participante de seus pecados, para não ser incluído em suas pragas, para porfiar e entrar
porta estreita, pelo caminho estreito, pelo caminho que há salvação, pelo caminho do sacrifício do Hamashia, Yehoshua Hamashia, que deu a sua vida por nós, para nos livrar do pecado, que é a transgressão da lei. Portanto, nós estabelecemos a lei e dizemos que o Senhor Yehoshua nos dá a sua graça infinita para nos capacitar para observarmos os seus mandamentos. E porque os seus mandamentos é verdadeiramente o caminho e a porta que conduz à vida eterna. Mas o caminho largo e o caminho espaçoso e a porta espaçosa da prosperidade e do não tem nada a ver, do tudo quanto há, é que conduz à perdição. Mas a porta estreita conduz à vida eterna. E é essa porta estreita que nós anunciamos, irmãos. Mas, no entanto, o mundo jaz no maligno e preferem a porta larga. As igrejas estão aí de portas escancaradas, pregando prosperidade, pregando desobediência, pregando rebelião. E quando nós apresentamos a porta estreita, veja, irmãos, aí, ninguém entra. Por isso, irmãos, atendemos o convite. Shalom Adonai Yehoshua Hamashia. Que o Eterno nos abençoe e nos guarde. Amém e amém.